Olá, iniciamos mais um Condocast e hoje com esse convidado maravilhoso que é o Valério Ribeiro. Eu vou jogar a responsabilidade para ele, de dizer quem é Valério Ribeiro no ramo da advocacia e da incorporação. Fala um pouquinho para a gente de você. Inicialmente eu queria agradecer a você, agradecer ao Maurício o convite. Para mim, fiquei muito feliz quando o Maurício me disse que gostaria de falar um pouco. Na verdade, ele é um dos que me motivou a montar uma palestra interessante, né? Que é o Poder da Teimosia. Muito boa, maravilhosa. E para mim é muito legal. Bom, eu sou suspeito para falar de mim, né? Mas se eu pudesse falar desses quase 60 anos aí, talvez uma pessoa batalhadora, uma pessoa que busca realizar, uma pessoa que estudou muito, uma pessoa resiliente. Eu acho que alguém que quer fazer as coisas acontecerem, acho que seria mais ou menos esse o meu perfil. É um grande prazer ter você aqui com a gente. A gente estava comentando aqui que você tem uma aula para nos oferecer aqui hoje. É um grande prazer. Nós que te agradecemos, né, Maurício? Estamos muito felizes de ter você no nosso Condocast. Temos muito a aprender aqui hoje. O Valério já é uma pessoa que eu tenho o prazer de conhecer já há algum tempo, né? E realmente é uma pessoa ímpar, uma pessoa especial aqui dentro da cidade, né? Tanto atuando na área de advocacia quanto na área de incorporação, mas como ele acabou de citar aqui da palestra dele do Poder da Teimosia, que ele nos gratificou e presenteou de fazer ela lá no nosso lá da escola de síndico, né, no nosso evento lá. Eu queria falar um pouco do seu início, porque o seu início ele me impressiona um pouco, né? Você demorou a vir ser advogado, você demorou a vir como incorporador, você teve no início da sua vida uma confecção, depois você estudou muito, professor, e aí sim você foi enganjando na sua vida. Dá só um parênteses dessa palestra, que ela é muito interessante. Então, talvez o grande marco tenha sido a perda do meu pai, quando eu tinha 15 anos, e aquilo ali impactou significativamente na minha trajetória, porque de uma hora para outra, você perder a referência é um negócio complicado. Eu sou, né, o quarto filho de uma família de 4 homens, e de uma hora para outra a gente se viu com a necessidade de vir para Juiz de Fora, algumas coisas se alteraram e muda a escola, e eu com 15 anos... Você veio da onde, Valério? Desculpa eu te... Eu nasci em BH e vim de Barbacena para cá. Na época que meu pai morreu, a gente morava em Barbacena, ele era promotor de justiça lá, e a gente veio para Juiz de Fora. E aí de lá para cá as coisas se modificaram significativamente, mas eu falo com muita humildade que as mudanças te fortalecem, sabe? E eu acho que eu aprendi desde cedo que eu tinha que me virar. Então isso para mim foi uma mudança de rota muito importante, porque eu aprendi desde cedo a trabalhar. Na verdade, antes disso eu já tinha um pouco da vontade de vender e de ganhar um dinheiro. Quando isso aconteceu de fato, eu tive que realmente aprender a me reinventar, e aí eu era sacoleiro, eu buscava roupa em Petrópolis, eu buscava às vezes uma coisa ou outra no Paraguai, eu vendia peça de computador, umas coisas assim meio diferentes, mas que eram necessárias. Depois veio a banda, e a banda uniu o útil ao agradável, que eu fazia uma coisa que eu gostava muito, que era tocar guitarra, e no final de semana ainda ganhava dinheiro para fazer aquilo. Aquilo também me mostrou um negócio interessantíssimo. Se você fizer o que você gosta, nunca vai ser trabalho, é diversão. E aí você faz o que você gosta, ainda ganha dinheiro para fazer o que você gosta. É a fórmula. É a fórmula, acho que é por aí. Como é que isso aconteceu na sua vida aí? A banda veio em 89, a gente tinha um grupo, a gente tinha uma equipe, chamava Equipe Paranoia, você lembra disso? Das épocas do
da equipe Beijo, daquelas gincanas, e a gente montou uma equipe chamada Equipe Paranoia e tinha umas 3 ou 4 pessoas lá que a gente se reunia e tocava violão e fazia barulho, e fazia bagunça. Dali nós começamos a tocar na universidade, no centro, no ICHE, naqueles espaços lá da universidade, a gente fazia muito repente, e a coisa foi fluindo e a banda acabou ganhando corpo. Depois aí veio bateria, aí veio guitarra, e aí começamos a tocar na noite, aí vem Terra Viva, e aí é a história. E o nome da banda? Lambari deitou na ponte e não deixou ninguém passar. Isso aí nos anos 80, 90, todo mundo conhecia, não tinha ninguém que não conhecia. Eu mesmo já assisti muito show seu. Tive prazer. Verdade. Era bem bacana. É. E aí depois da banda... Bom, aí depois da banda, curiosamente é o que eu disse, né? Eu nunca deixei de fazer, né? Eu tinha banda, eu fazia a Universidade Federal, curso do Direito, e eu tinha uma confecção de roupa. Eu montei esses três negócios de uma vez só. Então eu sempre fui muito agitado, porque de manhã eu estava na universidade, à tarde eu estava na confecção, eu tinha uma fábrica, montei 2 lojas no Mr. Shop, uma no Santa Cruz. À noite, quarta e sexta, eu fazia feira de madrugada no Carretão Gaúcho, vendendo as camisas, pessoal que vinha de fora para comprar roupa na Rua Tereza, e final de semana eu ia tocar com Lambari. Então eu tinha minha vida assim bastante ocupada. Daí eu quebrei. E quando eu quebrei com vontade. Aquilo ali foi outra escola. E quebrar para mim foi um negócio assim, putz, foi bastante... Dolorido. Foi dolorido, porque você aprende da pior maneira possível o que é você fracassar. A palavra é essa. E não adianta, eu tenho muito comigo o seguinte, não adianta botar a culpa nisso, naquilo outro. Eu posso falar uma série de circunstâncias aqui que tenham contribuído e tudo. Mas você é sempre responsável pelas coisas que acontecem na sua vida. Você colocar a sua mão, o seu pescoço na mão de outra pessoa para dizer, você é isso, você é aquilo, sinto muito, não é o meu perfil. Se eu tiver que resolver, eu vou resolver. Se eu achar que foi responsabilidade do outro, posso até dizer para ele, mas vou assumir a minha parcela de responsabilidade. Enfim, aí quando aconteceu isso, foi curiosamente, eu acabei a faculdade, a confecção quebrou e o Lambari parou. Nós encerramos a banda. E aí aquilo me tirou o chão. E aí eu tive uma depressão braba. Essa foi o meu pior momento. Essa aí me derrubou mesmo. Uma depressão de... tive. Eu fiquei aí talvez acredito eu, entre idas e vindas, uns 2 a 3 anos, num momento muito ruim, muito difícil de contornar. Mesmo assim, continuava trabalhando, mesmo assim, continuava fazendo o que tinha que fazer. Enxerguei que eu tinha que dar uma guinada. E aí eu falei, não, se eu não me reinventar aqui, não vai dar certo, eu não vou. O Valério até falar para a Marcela, eu quero ver a opinião dela. Isso é uma coisa que você está tocando e é muito bacana você relatar isso, porque certamente isso te trouxe mais força. É lógico que vencer uma depressão é difícil, né? É uma coisa complicada, né? Mas assim, a partir do momento que você vence, que você entende aquele momento, eu acho que você vem muito mais forte para as próximas, né? E hoje a gente vê a nossa, né, Marcelo, você pode falar muito melhor, que você conhece muito de sindicatura profissional, você é síndica 5 estrelas, você vê hoje aí síndicos, hoje em dia, que estão à beira também quase de uma depressão, se deixar a coisa aí do jeito que vai, né? Um estresse, né? Você podia até falar, e bacana. Porque a gente nunca consegue agradar todo mundo, né? Quando a gente tá ali naquele ambiente, sempre vai ter um que não vai gostar da forma como você atua, que vai te criticar por algum motivo, seja às vezes pelo valor da taxa do condomínio, seja às vezes por coisas que não estão dentro da sua alçada de resolver, que você às vezes não, né, tá fora do controle ali daquele momento.
E se a gente não souber lidar com essa pressão e com aquela coisa da gente não ter que agradar todo mundo o tempo inteiro. A gente tem que, às vezes, colocar na cabeça que você não tem que agradar todo mundo o tempo inteiro. Porque senão, se você deixa aquela pressão tomar conta, entra num colapso. Eu acho que chega um momento que entra num colapso. E hoje a gente tem visto, infelizmente, isso acontecer. Com diversos síndicos, diversas pessoas que têm mudado de profissão, que têm saído, apesar de gostarem, têm saído. E às vezes a gente vê também a questão do próprio, no seu caso ali, eu entendo que foi uma série de fatos que aconteceram na sua vida, que te levaram àquilo ali, mas foi o profissional, principalmente, né? Aquela questão ali de você estar triste consigo mesmo para onde estava indo a questão da profissão. Foi um momento que você, como você disse, você quebrou. Então a profissão dentro da vida do ser humano é muito delicada, é um tema muito delicado. E hoje em dia, infelizmente, as pessoas estão difíceis, porque às vezes a pessoa está nervosa. Eu falo com o pessoal lá no escritório, às vezes o cliente não está nem nervoso com você, ele está nervoso com a esposa que ele brigou em casa, e aí ele desconta. O síndico, ele acaba ficando ali numa posição que todo mundo desconta tudo nele. É no síndico, porque acha que, não, o síndico trabalha para mim, ele tem que resolver, isso aí tem que estar funcionando. E aí tem que ter muita força de vontade ali, tem que ter uma mentalidade muito forte. E eu até queria te fazer uma pergunta, assim, do que você sentiu que foi a virada de chave para você sair daquilo ali? Aonde que você viu sua janela? Você achou ali a luz no fim do túnel? O que você está falando vai muito de encontro a uma coisa chamada inteligência emocional, que é uma coisa muito difícil de você aperfeiçoar. Você não aperfeiçoa isso muito cedo, você precisa de buscar entender, estudar, ler. E eu acho que a minha virada foi quando eu realmente decidi estudar e transformar a minha situação. E aí quando eu comecei a estudar assim, aí foi virada de chave mesmo. Aí comecei a estudar 10 horas, 8 horas, 12 horas, sábado, domingo, feriado, dia santo, carnaval, não importa. E eu tinha um objetivo de passar num concurso, e o meu projeto era passar num concurso da magistratura. E aí eu virei concurseiro, né? Quem foi concurseiro sabe o que é, né? Então você fica por conta daquilo. E curiosamente, eu cheguei a obter algumas, né? A gente chama de bater na trave. Eu passei em 2 concursos, não classifiquei pela quantidade de gente. Uma prova importantíssima, que é o concurso da magistratura de Minas, eu fui até a prova oral e tinha passado entrevista, prova objetiva, prova discursiva, e chegou na entrevista, me deixaram de fora por coisa assim muito, muito, muito pequena, enfim. E aí, curiosamente, em 2002, 2003, eu tive a chance de começar a dar aula, sabe? E dar aula também mudou a minha visão. Porque aí eu comecei a enxergar o seguinte, falei, pô, isso aqui também é muito legal. Eu gosto da palestra, gosto da aula, gostava de dar aula, dei aula muito tempo para muita gente. E aí eu fui enxergando que dando aula e advocacia paralelos, aquilo, uma coisa acaba sendo uma simbiose, uma coisa vai melhorando a outra, você vai... E eu falei, vou segurar um pouquinho essa história de concurso aqui, vou aproveitar um pouco aqui, que aqui tá legal. E aí gostei, e realmente estava interessante aquilo ali. E aí as coisas começaram a melhorar. Quando foi mais ou menos em 2010, eu saí da faculdade, e aí eu comecei a fazer uma outra coisa também, que eu já tinha a concepção por conta do estudo, que foi começar a fazer os leilões, que eu já comentei com você. Eu comecei a fazer leilão. Fazer leilão é comprar imóvel, vender imóvel, comprar imóvel, vender imóvel. E eu comecei a ter uns resultados muito significativos, que eu falei, poxa, vou investir nisso aqui, porque tá bacana. E aí foi. Quando foi em 2012 para 2013, mais ou menos, eu comprei um terreno e uma pessoa que hoje é meu sócio perguntou se não queria fazer um empreendimento lá. Aí ele fez um empreendimento, aquilo me deu um outro resultado significativo.
E aí dali nós associamos, fizemos mais um empreendimento fora e viemos fazer o Ecoville. O Ecoville começamos em 2016 e está esse empreendimento aí, que é um baita de um desafio. Eu começo a rir, porque você chega aqui e você olha esse negócio desse tamanho, e quem chegou aqui no início, quando isso aqui era tudo mato desabitado, você fala, não, você não fez isso. Eu às vezes pergunto, porque é um desafio muito grande. Fazer um empreendimento é um desafio muito grande. Você é construtor, você sabe as dificuldades de você, né, mexer com isso. E aí, independente do Ecoville, eu vim sempre fazendo as coisas ao mesmo tempo, né? Em 2011, mais ou menos, eu tive também uma percepção muito interessante. Em 2011, eu fiz ISO 9001 no meu escritório, sabe? E eu fiz ISO 9001 no meu escritório e as pessoas com quem eu falava, mas para que isso aí? E, na verdade, eu já estava visualizando que os tribunais de justiça iriam todos para dentro do sistema, ia digitalizar tudo. Então eu comecei a organizar lá atrás o que algumas pessoas ainda não começaram hoje, 15 anos depois, entende? E aí, logo em seguida, eu tive um outro insight interessante também, porque eu lido muito com a área médica, eu lido muito com a classe médica, e eu percebia na classe médica uma falta de proteção, porque eles são muito focados na profissão e eles têm uma dificuldade de se defender e de entender como funcionam os processos para que eles fiquem mais tranquilos para exercer a profissão. E eu enxerguei aquilo e eu comecei a trabalhar montando as associações e comecei a viajar. E aí o Maurício sabe disso, eu pego o carro aqui às vezes 2h30 da manhã, desço para o Rio, pego o avião no Rio 6 horas, dou um tiro, vou a Belém do Pará, dou uma palestra lá em Belém do Pará, viro o avião, volto para o Rio, pego o carro e subo. Já fiz isso sei lá quantas vezes. Então, assim, eu comecei a montar essas associações e eu comecei a levar para os médicos a ideia de defesa profissional, porque é uma profissão muito, eu diria, usurpada, né? É muito vigiada, é uma profissão que as pessoas observam, né, com uma certa inveja, mas ao mesmo tempo uma certa posição de exploração. E aí eu comecei a montar. E hoje eu tenho quase 40 associações que eu ajudo a administrar, sou advogado de entidades nacionais, sou advogado de entidades regionais. E aí a minha advocacia, paralelo às incorporações, ela veio se desenvolvendo. E as coisas foram caminhando. Se você me perguntar assim, mas como é que realiza isso? É um dia de cada vez. É um dia, eu que te falei do engajamento. Você não consegue de um dia para o outro pular de 1.000 para 10.000 usuários, para 10.000 seguidores ou para 10.000 qualquer coisa. É um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho, Marcelo, se você me permite opinar, é um trabalho que você tem que fazer da seguinte forma. Se você vai fazer um serviço, você pode não fazer o melhor serviço, porque tem sempre alguém que pode ser melhor do que você, com mais habilidade, mais técnica, mais investimento e por aí vai. Mas faça o seu melhor. E outro dia eu falei isso naquela palestra lá, porque no fim é você e sua consciência é Deus. Então, no fim, quem que você vai entregar alguma coisa, se você tiver que entregar alguma coisa? É o seu final lá, que você vai, né? Ou você vai pagar a sua conta, ou você vai... Não sei, eu sou crente com isso, sou crente nisso e acredito muito em Deus. Deus me deu uma chance que isso mexe um pouco comigo. Ele me deu uma chance maravilhosa de voltar, não me leva agora não, pelo amor de Deus. E eu fiquei, ele deixou ficar, entendeu? Então, se você faz as coisas com propósito, se você faz as coisas com excelência, se você faz as coisas com convicção, dia a dia mesmo, não adianta, é questão de tempo. Porque tudo na vida é trabalho e tempo. Trabalhei hoje, trabalhei amanhã, trabalhei 10 anos, colhi aquilo que o tempo me trouxe. É uma equação assim, aparentemente simples de se entender e simples de
de tentar aplicar na vida, entendeu? Ô Valério, você tocou em 2 temas que eu acho bem relevantes da tua vida aí, né? Eu acho o Ecoville, a gente está até aqui agora dentro do Ecoville, né? Quem dera se a gente pudesse filmar tudo para todo mundo ver, porque está maravilhoso, está lindo, lugar fantástico aqui que você fez, é o que você fala, né? Você não acredita que vai transformar nisso que você fez. E o Ecoville, fala um pouco do Ecoville para o pessoal entender o Ecoville, ou seja, parece que você teve o primeiro lançamento, agora você já está fazendo isso, já fez a expansão para o segundo, ou seja, quantos terrenos são, como é que você enxergou, o que você viu no Ecoville que é esse sucesso? Parece que você, em 2021, foi eleito o condomínio, né, da cidade, né, ganhou empreendimento do ano. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco, porque isso aqui é muito bonito, cara. Você está aqui, essa mata é ímpar aqui dentro. Qual que é o diferencial, né? O que você enxerga? Então, bom, o Ecoville, para vocês terem uma ideia, nós estamos aqui ao redor, o terreno todo tem 1,5 milhão de metros quadrados, nós estamos ao redor de um cinturão de Mata Atlântica de 750 mil metros, né? Rodovia 040 aqui na frente, então nós estamos rodeados aqui desse cinturão. Quando a gente veio aqui pela primeira vez, a gente iniciou o trabalho em 2016. Ano que vem nós estamos completando 10 anos. Desde a isso prospecção. aqui começou, em 2016. E quando nós viemos no terreno ver pela primeira vez, quer dizer, você chegar aqui e ver isso aqui, entre aspas, né, um pasto, é desafiador. E o desafio era realmente você fazer um empreendimento aqui com essa pegada que a gente gostaria de ter, que é a questão da sustentabilidade, que é a questão da ecologia, que é a questão da preservação, que é a questão do ambiente, né? Um ambiente com captação, com tratamento de esgoto, e essas qualidades que o Ecoville tem, que normalmente você não vê isso hoje no mercado. E era um desafio, porque a gente fazia mais ou menos as contas, eu tinha umas contas mais ou menos na cabeça de fazer algo em torno de 900 lotes aqui, naquela época. E curiosamente nós conseguimos, fora as áreas que são dedicadas aos espaços comuns e tudo, nós fizemos 828 lotes aqui. E não era para se lançar em 2 etapas, era para se lançar em 3 etapas, primeira, segunda e terceira. Mas a gente teve um resultado tão positivo na primeira etapa, a gente vendeu praticamente tudo, muito rápido, e aí a gente encurtou a ideia de fazer uma segunda e uma terceira, e lançamos só a segunda, que também vendeu bastante, foi bem, nós fomos bem felizes no resultado. E a situação do empreendimento do ano, curiosamente, eu vou citar uma pessoa aqui que foi o Rogério Adum, presidente do Sindicato dos Engenheiros. Um dia eu estou no calçadão, ele me telefona: Valerinho, o que foi, Rogério? Tá bom? Estou bem, e você? Vocês foram eleitos empreendimento do ano. Eu falei: que é isso, Rogério? Que empreendimento de que você está falando? Ele falou comigo assim, ele vai rir se ele lembrar disso. Não, mas vocês ganharam, não é possível, vocês estão fazendo uma cidade lá naquele espaço de vocês e tal. Eu falei: Rogério, você está falando sério? E aí eu fiquei feliz demais, porque assim, né, nem nos melhores sonhos você acredita que isso vai gerar esse resultado todo. E aquilo foi motivo também para a gente de muita alegria. Isso aqui é muito desafiador, isso aqui tem muita, né? As pessoas estão aí no dia a dia e tudo. O trabalho, a gente tem muito trabalho, a gente tem muito, é semelhante ao que você comentou, Marcelo, sobre os síndicos. É difícil, às vezes você faz de uma forma, o ideal era outra, às vezes você faz de outra, mas essa aqui não está legal, era melhor a primeira. Porque a gente lida com pessoas, lidar com pessoas, por isso que eu citei a palavra inteligência emocional, que é difícil. É difícil você se relacionar emocionalmente, politicamente, profissionalmente. Você está envolvendo emoções. Envolver emoções é complexo, não é
não é uma coisa simples. Então, acho que, só para complementar uma última frase, acho que a pessoa que desenvolve a habilidade de conseguir se relacionar nesses aspectos, em todos os sentidos, família, amigos, lazer, trabalho, seja lá o que for, se ela consegue desenvolver isso com uma certa habilidade, ela tem também um ponto positivo para desenvolver carreira, para desenvolver profissão, para desenvolver o serviço que ela presta. Se você vai servir, se você vai prestar um serviço, a pessoa chega no meu escritório, por exemplo, eu estou lá de cara amarrada, com uma carga negativa, com aspecto... Afasta, né? Afasta. A pessoa repele, principalmente se for uma pessoa que tem um perfil, um magnetismo positivo. E, nossa, chego lá, o cara está sempre isso, está sempre aquilo. Também passa às vezes das pessoas irem lá porque ela não quer consultar, não, ela quer conversar com uma pessoa. Então você tem que ser um pouco de psicólogo também. Se ela já está te procurando é porque ela tem algum problema, está com alguma demanda. Se você bota dificuldade... Aí não vai fechar. Não é isso que vai resolver meu problema. Não vai fechar. E no final das contas, nós estamos falando de lidar com as pessoas, resolver o problema das pessoas, ou às vezes, né, realizar o sonho das pessoas. Tem gente que me fala que, nossa, Valério, eu adoro isso aqui. Nossa, Valério, isso aqui quando eu escuto isso, vocês não têm ideia de como isso me deixa feliz. Porque eu sei que uma pessoa conseguiu, ou eu consegui, trazer para uma pessoa algum significado daquilo que eu faço. Percebe? Isso não tem preço. Você mexe aqui com a residência, né? A pessoa, família, sonho, está tudo envolvido aqui, né? Então isso é prazeroso, né? Lidar com o ser humano é interessante quando você lida com um espaço que é coletivo de todo mundo, né? Às vezes uma única ação que você toma, aquela mesma ação, ela deixa 3 pessoas muito felizes, muito satisfeitas, e outras 3 que vão te criticar demais. Então a gente volta a falar na inteligência emocional. Porque você precisa muito ter essa inteligência emocional para conseguir lidar com isso. Porque às vezes é uma mesma ação que você agrada 3 e desagrada outros 3, né? Porque as pessoas são diferentes umas das outras. As necessidades de cada um são diferentes. No nosso segmento a gente vê o termômetro disso é a assembleia, né? Exatamente. Às vezes na assembleia você com 30, 40 condôminos ali, você nunca vai agradar a todos. Você lança uma coisa muito boa, mas vai ter sempre aquela pessoa ou mais de uma E o criticando. ser humano com a dificuldade também de conseguir compreender essa diferença de necessidade de um para o outro. Tanto que a gente vê às vezes os próprios condôminos brigando entre si, porque um quer uma coisa, outro quer outro. Então, é essa dificuldade de conseguir, assim, tudo bem que você quer uma coisa e eu quero outra. Às vezes eu falo isso nas reuniões de condomínio. Gente, não precisa de brigar, tá tudo certo. Tá tudo certo vocês quererem que faça a obra e essa outra parcela não querer. No final a gente vai votar e a maioria vai ganhar. Não precisa de ter essa briga de um se desentender com o outro só porque um quer uma coisa diferente do outro. Isso é comum. A gente está num universo aqui com várias pessoas. Aceitar a democracia. Exatamente. Não está errado. É super comum que cada um tenha um pensamento diferente do outro, tem uma necessidade diferente da outra. Então, às vezes você coloca um quadro lá na portaria, metade achou linda, a outra metade falou que horror, que quadro feio. Então, assim, é difícil de lidar, mas tem que ter muita inteligência emocional para conseguir lidar com isso, né? Ô Valério, antes do Ecoville, acho que teve um empreendimento em Matias, não teve? Até uma época eu estudei. Antes do Ecoville teve um empreendimento em Matias, e antes do empreendimento em Matias, a gente fez um empreendimento em Barra do Piraí, que é um mini shopping, com mais ou menos umas 12 ou 13 lojas, e mais umas 20 salas comerciais e umas 80 vagas de garagem. Mas, por exemplo, ali em Matias, aí já era um condomínio horizontal, né, que você fez ali lá, foi né? Parcelamento de solo, né? Existe uma diferença entre fazer parcelamento de solo e condomínio horizontal, né? A diferença é que o parcelamento de solo está regulamentado na Lei 6766, e como você faz a doação dos espaços para o município, né, e mais os equipamentos comunitários, na verdade você não pode ter um impedimento de acesso. Hoje eles usam muito isso chamado como portaria controlada, né? Portaria de acesso controlado. Na lei de condomínio, que é a Lei 4591, é como se você construísse um prédio, na verdade,
No horizontal, cada um tem uma fração ideal. E aí as ruas pertencem ao condomínio. Compensação, não tem a limpeza, né? Às vezes não tem, ela não vai lá dentro do condomínio, mas ela recolhe o lixo do lado de fora. Então existem umas particularidades, né? Mas a vantagem do condomínio é que você tem maior controle. Você cria uma privacidade dentro do seu ambiente que normalmente o parcelamento de solo não permite. Apesar de você poder fazer parcelamento de solo hoje com portaria de acesso controlado. Mas algumas situações elas são diferentes. Basicamente é isso. Agora, eu fiquei sabendo aí, comentário, né, tem uma outra área que você adquiriu ali em cima, parece na Rio Branco, ali na Avenida Rio Branco. A gente está desenvolvendo. Não sei nem se eu podia falar isso aqui. Acho que se quiser. Mas já falou, agora você já manda aí o que é. Não, eu prefiro até não antecipar, não, mas a gente está desenvolvendo mais um empreendimento bem interessante aí. Em breve a gente vai ter notícia desse novo lançamento. Mas talvez o mais interessante de dizer, Maurício, é o seguinte: eu nunca fui um empresário que deixou de ser advogado, nunca fui um advogado que deixou de ser empresário ou incorporador, sabe? Então eu tento carregar as duas coisas ali, uma do lado da outra, apesar de todas as dificuldades. Mas se você souber, vou dizer, partilhar e administrar prioridade, você consegue fazer o que você quer. Duas coisas importantes: disciplina e resiliência. Disciplina e resiliência são duas palavras também que eu carrego comigo há muito tempo. Se eu tiver que dar uma palestra amanhã, eu vou preparar a palestra. Eu devo ter dado aula, vou dizer isso aqui, alguns vão achar que é mentira da minha parte, mas eu devo ter dado aula mais ou menos quase uns 10 anos. Eu nunca entrei numa sala de aula sem saber o que eu ia falar. Eu já entrei dentro de sala de aula, ainda que eu tivesse a capacidade de fazer improviso, ainda que eu tivesse a possibilidade de improvisar o que eu ia falar, mas eu entrava preparado. E também tinha a humildade de, eventualmente, um ou outro me perguntar alguma coisa e falar: sei não. Semana que vem eu te falo. Tranquilo, sem problema nenhum. Nunca tive problema com isso. E, curiosamente também, eu nunca faltei um dia de aula. Nunca. Durante esse tempo todo que eu dei aula. É a disciplina, né? É a disciplina. Eu tinha um compromisso. Eu saía de Juiz de Fora, eu fazia umas disciplinas do mestrado em Belo Horizonte, eu saía de Juiz de Fora 2h da tarde, 2h30 da tarde, eu tinha um carro a gás, saía de Juiz de Fora, ia para Belo Horizonte. Subia os morros direitinho ali? Não, e conseguia chegar lá e conseguia voltar. Não sei como não, mas conseguia. Mas eu chegava em BH, por exemplo, mais ou menos 6h30, 7h da noite, entrava ou na UFMG ou na PUC, lá no Coração Eucarístico, assistia a aula, ia até umas 8h30, 9h, 9h30 mais ou menos, virava o carro e voltava. Chegava aqui às vezes 1h, 1h30, 2h da manhã, 6h30 da manhã eu estava de pé para dar aula de novo. Mas que hora que você preparava a aula? Eu preparava a aula dentro do carro, escutando os meus estudos, que eu gravava para poder ouvir. Você já tinha a sua estratégia, até hoje, né? eu trabalho assim, até hoje eu faço assim. Engraçado, depois que você me falou, né, da gente fazer isso aqui, eu queria falar um negócio interessante aqui. Dentro do seu telefone hoje, você tem uma inteligência infinita, ok? Com a IA agora, e eu estou estudando IA também, com a IA agora, você potencializou isso. Se quiser também a gente comenta um pouco sobre isso, porque é muito interessante. Mas você tem uma inteligência infinita tão assustadora dentro do telefone que qualquer assunto que você queira desenvolver, você consegue ter acesso a ele na palma da sua mão. Sim. Primeira coisa. Segunda coisa, não tem um ser humano nesse planeta que tenha 1 segundo a mais do que você. Nenhum a menos. Todo mundo tem exatamente as mesmas 24 horas, correto? O que você vai fazer com as suas 24 horas é uma decisão exclusivamente sua. Se você quiser entrar no telefone e aprender tudo sobre condomínio, tá de graça. Não tá de graça. Mas como assim? Entra no chat GPT e fala: me dá uma aula aqui sobre condomínio,
Eu preciso saber tudo sobre condomínio, descreve tudo sobre condomínio. Brrr, menos de 5 segundos, 6 segundos, você tem uma aula para você estudar. Agora, realmente é o que você vai fazer. Você vai aproveitar que isso está disponível para você? Você tem essa vontade, essa disposição? Qual é o resultado que você quer? Eu acho que é isso que faz a diferença. Algumas pessoas, tinha uma pessoa muito conhecida que me falava de vez em quando, algumas pessoas vieram ao mundo a passeio, mas é muito pouca gente. Porque o resto, O herdeiro, né? o herdeiro, às vezes até o herdeiro sofre. Mas a maioria veio para desenvolver alguma coisa. A gente tem que produzir, a gente tem que desenvolver. Né? Não dá para vir aqui e achar que não, vai ter problema, vai ter trabalho, vai ter alegria, vai ter tristeza, vai ter mazela, vai ter diversão. Um dia tá legal, outro dia não tá nem tanto. E saber dosar isso é a inteligência. É o desenvolvimento da inteligência emocional, entendeu? Acho que é mais ou menos isso. Né? Mas você falou aí em palestra e aula, né? Uhum. Eu vejo assim, uma diferença hoje muito grande, apesar da inteligência artificial estar aí, né? Para algumas dúvidas e tal. Outro dia, da minha área, eu perguntei uma integral tripla para a IA, duvidei que ela ia resolver. Em 6 segundos, ela trouxe todo o cálculo que a gente demorava no mínimo uns 45 minutos para fazer na folha de papel ao máximo na faculdade. Era impressionante o que eu vi ela fazendo assim. Mas enfim, mas o preparo ser humano ainda tem que estar muito presente. Por exemplo, no caso onde você relatou aula que você dava, você era preparado para dar aula, mas quem está assistindo às suas aulas eram alunos que teoricamente estavam ali para aprender. Se você, alguma coisa assim, passa às vezes despercebido. Agora, eu vejo nas suas palestras que eu acompanho, que você dá aí Brasil e em vários lugares, aí você já está lidando com um sarrafo alto, né? Quem está sentado ali na frente, sei lá, 200 pessoas, 300 pessoas, que os caras têm um conhecimento de tudo. Aí não há inteligência artificial, é você que está ali falando na frente. Não. Assim, é um universo diferente, né? Eu falo para médicos do Brasil inteiro, médicos de tudo quanto é especialidade que você imaginar. E não tem brincadeira, não existe, não pode ter mesmo. E quando você vai para um evento desses, alguns eventos pequenos, outros eventos médios, mas alguns eventos com 400 pessoas, 500 pessoas, 300 pessoas, e às vezes com alguma autoridade do seu lado, né? Esse mês passado eu estava numa palestra, do meu lado estava o ministro Mandetta, foi ministro da saúde da saúde no governo Bolsonaro, e estava o senador Irã Gonçalves, que é até amigo nosso, e que é presidente da Frente Parlamentar da Medicina, uma pessoa que eu admiro muito e que me levou para trabalhar em Roraima. Eu sou advogado da Sociedade Roraimense de Oftalmologia. Então não tem improviso. Não tem improviso. Ali é o profissional não mesmo tem, que tem que... Você lida com presidentes de entidades, por exemplo, que são pessoas que trabalham nos hospitais mais conceituados do país, Einstein, e por aí vai. Então não existe. Você trabalhar, outro dia comentando isso com o Rodrigo Mendonça, do Estrela, eu falei, Rodrigo, a gente que trabalha em São Paulo, a gente que trabalha talvez em Brasília, a gente que trabalha em alguns locais diferentes, é muito diferente. É muito diferente, porque o nível de exigência, o nível de profissionalismo é assim, você não entra fácil, sabe? E é uma coisa também que eu aprendi muito cedo, por quê? Porque aquilo que eu falei de você fazer o seu melhor, sabe? Isso assim, é uma coisa que eu aprendi assim muito cedo. Vou dar um exemplo aqui muito bobo, mas é um exemplo importante para mim. Eu cito isso naquela palestra do Poder da Teimosia. Quando eu mudei para uma outra casa, onde eu morava em Barbacena,
tinha um vizinho de porta lá que ele tinha uma garagem que eles iam lá jogar bolinha de gude de vez em quando. Aí um dia eu comprei lá, sei lá, 50 bolinhas, 100 bolinhas ou qualquer coisa assim, fui jogar com eles. Eles me cataram as minhas bolinhas todas. Mas eu fiquei injuriado com aquela história. Eu falei, o quê? Vocês vão ver. E comecei a treinar. E treinei. Mas é que eu fiquei tão bom que eu tomava as de todo mundo. E aí eles passaram a comprar as minhas bolinhas. Entendeu? Isso é um negócio assim, que se você souber aproveitar como exemplo, cara, isso te dá uma lição de vida muito grande. Então eu tenho umas coisas que aconteceram comigo que me faz entender. Agora, outro exemplo bobo era quando eu comecei a tocar guitarra. Tocar guitarra não é, você não aprende guitarra de um dia para o outro. E eu ficava olhando às vezes, admirando os outros que eram bons e tal, não sei o quê. E achava que era impossível chegar naquilo ali, mas eu sabia que eu tinha que treinar para me aproximar. Quando eu parei de tocar, já há um tempo atrás, modéstia à parte, eu tocava aquilo que eu achava que eu deveria chegar, o ponto que eu deveria chegar. E como eu sou muito chato de me cobrar isso, então eu tinha que estar num ponto bom. Eu não ia admitir um ponto mais ou menos. Eu não gosto. Se eu vou jogar bola, eu quero jogar a bola bem. Se eu for fazer uma obra, eu quero fazer uma obra boa. Ela pode não ser a melhor. Você pode entrar dentro aqui do nosso empreendimento e falar, não, tem um melhor, tem outro. Pode, mas dentro da minha capacidade, da possibilidade do que eu me propus a fazer, isso aqui ficou dentro do que eu gostaria de ter feito. Compreende? Aí você me pergunta, mas podia ter feito melhor? Sempre pode, porque excelência é um conceito, não é um fim em si mesmo. Mas um negócio, busca, né? Um negócio bacana que você tocou, vou voltar lá na história da bolinha de gude, eu gostei dessa história aí. Também, Da história da bolinha de gude eu gostei. Ali você tinha duas opções. Ou você ir para casa puto e, pô, sou perdedor mesmo, né? Eu não tenho jeito para esse negócio, perdi mesmo, vou ver outra coisa. Ou então você dava essa virada de chave. Aí que eu acho que você já tem essa virada de chave desde criança dentro da dentro de você, talvez. Eu sempre soube o seguinte, eu acho que eu aprendi isso muito cedo. Eu ia soltar a pipa, por exemplo, eu ia fazer qualquer coisa, eu sabia que eu tinha que me dedicar. Não importa, eu sabia que eu tinha que me dedicar. Eu tenho uma característica também interessante, que é um traço de personalidade, que ao mesmo tempo que é interessante, é meio esquisito. Por que é meio esquisito? Porque às vezes se eu cismar de fazer alguma coisa e falei eu vou fazer. Acabou. Não importa o tempo que vai demorar. Aquilo que eu falei, eu vou fazer um dia de cada vez para aquilo acontecer. Lembra? Não importa, vai demorar 1 ano, 10 anos, nós estamos dentro do empreendimento aqui que demorou 10. Então, olha, não fique feliz demais e não fique triste demais. Entendeu? Por que que não? Aquilo que eu falei das 24 horas, nada é tão ruim que não possa piorar, porém nada é tão ruim que um dia não melhore. E nada é tão bom que não possa melhorar, mas nada é tão bom que um dia não piore. Talvez o segredo do negócio é perceber esses altos e baixos que você falou, Marcelo, porque vai ser assim. Viver é difícil pra caramba. Pô. Viver não é um passeio no bosque. Viver é difícil. Você tem que passar desafios praticamente diariamente, às vezes um de manhã, um de tarde, um de noite, às vezes um de madrugada. O que você vai fazer com isso é que talvez seja a grande resposta. Porque se você vai receber isso de uma maneira emocional negativa, você já entrou derrotado para enfrentar o problema. Ok? Agora, se o problema chega para você, e a minha vida é resolver problema até pela questão da profissão com mais de 30 anos. Se o problema chega para você, você para de uma maneira centrada, entende a situação e consegue identificar a melhor posição a ser tomada, esse é o ideal. Não adianta você achar que vai ser sempre muito bom,
Mas também não adianta você achar que vai ser sempre muito ruim, porque a gente vive em ciclos. É um dia de cada vez. Aquela vez lá na palestra, eu citei a oração da serenidade, porque a oração da serenidade, ela é muito, 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 assim, é uma escola. Ela fala, né, Deus conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para reconhecer a diferença só por hoje. Um dia de cada vez. Eu tinha um sócio que falava comigo assim, Valério, o que não tem remédio está remediado. Você vai ficar sofrendo? Está remediado. Verdade. Não adianta. A perda de uma pessoa, você vai sofrer. Mas você vai sofrer com a convicção de que daqui a pouco não vai resolver, mas o tempo vai amenizar. Como que você vai conduzir com isso é a sua resposta de inteligência emocional. Que não quer dizer que a gente também não fique injuriado de vez em quando, não brigue de vez em quando. Não, ser humano é ser humano e qualquer ser humano tem as suas reações. Mas se você tiver esse controle um pouco mais centrado, principalmente do ponto de vista do trabalho, que no final a gente está conversando aqui um pouco sobre vida, sobre carreira, mas também sobre trabalho, isso facilita. Porque lidar com as pessoas é uma escola. E lidar com as pessoas, essencialmente, é você tentar fazer um exercício de empatia. Se coloca no lugar do outro. O que se eu tivesse lá, o que eu gostaria que tivesse acontecendo? Entendeu? E só para encerrar essa frase, eu tenho duas coisas também muito interessantes que eu carrego comigo, que talvez também tenham feito diferença naquilo que eu me propus a fazer, que é gratidão e aceitação. Cara, todo dia eu agradeço demais da conta. Demais da conta. Por quê? Porque eu tive a oportunidade de me restabelecer. Quanta gente não consegue? Isso não é demagogia, não é piegas da minha parte, não. É um sentimento profundo de gratidão, sim. Eu acordo agradecendo, durmo agradecendo. E a aceitação é você compreender que algumas coisas escapam. Se você é aquela pessoa que sofre quando as pessoas não fazem aquilo que você quer que você faça, aquilo que você quer que elas façam, você vai sofrer. Tem umas coisas que você tem que aceitar. Independente de qualquer coisa, você tem que aceitar. Você tem que aceitar como você é. Você tem que aceitar qual que é a sua personalidade, você tem que aceitar a sua condição, você tem que aceitar se você teve problema ou se você pode melhorar. E tentar fazer disso, né, juntar isso ou fazer disso como combustível para você tentar ter uma vida melhor. Que eu repito, não é fácil, não é simples. Viver não é um passeio no bosque. Você vai ter problema. Acorda, você sabe que vai ter problema. Agora, qual é a sua reação ao problema é que vai fazer você ter um pouco mais de tranquilidade para seguir adiante. Acho que é mais ou menos isso. Por exemplo, assim, a inteligência emocional, a gente conversando aqui, e que cabe muito bem ao síndico, ao nosso mercado, né? Porque você acaba lidando com várias culturas, vários pensamentos, aquilo que você já, né, relatou e falou aí, né? Eu acho que a inteligência emocional, ela tem que ser sempre aprimorada, né? Ninguém nasce com aquela inteligência emocional e vai morrer com ela. Com o decorrer da sua vida, você vai buscando evoluir. Você busca o teu equilíbrio, a tua inteligência emocional em alguma literatura ou em alguma... O que você acha que contribui até para falar para as outras pessoas o que ela deve buscar para aquele momento. Não sou um cara que chega num condomínio. Não, Marcelo, vamos falar aí. Chegou no condomínio, aí já começa a reclamação na portaria. Aí a mulher fala que o apartamento dela está vazando. Aí o outro fala que ele não aparece no condomínio há 5 dias. Aí a vizinha brigou com a outra porque ficou fazendo... O cara, na cabeça dele, ele precisa de uma inteligência emocional até para ter ordem para lidar com as coisas, né? Você faz alguma para você, dentro de você? Olha só. Eu posso dizer para você o que se passou comigo. A minha história foi ler. 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 Foi estudar. Você indica alguma coisa? Estudar.
Eu indico uma coisa muito... Talvez vocês vão falar assim, você é muito doido. Mas eu indico um negócio que eu acho muito interessante. Pegue no YouTube, pegue no chat. Pensa um livro que você acha que vai ser interessante para você. Olha o resumo daquele livro. Escuta 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 vezes. Eu já fiz isso demais da conta. Eu tenho livro que eu já li mais de 20 vezes. Aí você fala assim, pô, você é retardado? Não, não sou retardado não. Como é que eu li um livro mais de 20 vezes? A primeira leitura que eu faço grifando. Então eu sei onde é que estão as ideias principais. Então na hora que eu quero reler o livro, eu pego e só leio as ideias principais. Acabou. Eu consigo ler um livro, talvez hoje, que eu demoraria aí 8, 9 horas, eu consigo ler talvez aí 40 minutos, 30 minutos. E fora isso, eu estudo no carro. Eu venho, eu estou escutando. Eu tenho isso tudo no meu telefone. Eu tenho isso tudo no meu chat. Então eu vou estudando sistematicamente. Para escrever, eu tenho que estudar. Eu tenho que ler. Entendeu? Então, eu não tem como, eu não consigo entender, eu dissociado. A minha profissão é essencialmente estudar. Para eu trabalhar, eu tenho que escrever. Para escrever, eu tenho que estudar. Então, por isso que eu disse que o estudo fez uma diferença muito grande na minha vida, porque eu me dediquei muito tempo a isso. E fiz disso a mola propulsora daquilo que eu consegui desenvolver. Se isso é sucesso, se isso é posição, não importa, não se trata disso. Se trata da minha realização em algumas coisas que eu me propus a fazer, que algumas eu consegui, outras ainda estão em andamento, ainda tenho planos para outras coisas, mas que para mim funciona dessa forma. Mas não vou dizer para ninguém assim, isso é que você... Não é o que você tem que fazer. Você tem que fazer o que você se sente confortável. Por isso que eu disse no início aqui, se você trabalha com alguma coisa que você gosta de fazer, então você não está trabalhando, você está se divertindo, ok? Mesmo que seja atender as pessoas que não acordaram muito bem naquele dia. Mas você está ali disposto, você abre um sorriso e também não adianta dizer, porque às vezes você chega no final do dia, você já está, né? Porque você recebe muita carga negativa. Por mais que você diga que não existe isso, existe sim, a física quântica está aí para explicar. Então é tudo energia. Então você encontra com alguém, o cara está com energia, você já encontra, o cara está, né? A pessoa está... Agora, se você chega para essa pessoa, pô, fulano, e aí? Dá um abraço no cara. Né? Dá um beijo no cara ou na moça e fala, e aí, tudo bem? O que eu posso te ajudar? Se você manda uma mensagem para o sujeito, uma mensagem que você sequer teve o trabalho de reler, se ela foi bem escrita, quem está do lado de lá vai interpretar o que de você? Então, se você vai se propor a escrever ou a mandar uma mensagem, escreva, manda uma mensagem, mas manda uma mensagem bem escrita, se preocupe e mostrar para ele que você se preocupou a levar para ele a melhor ideia que você tinha para passar para ele e da melhor forma que você podia fazer. Aí você já encantou o cara do lado de lá, ou a pessoa do lado de lá, encantou no sentido dele entender que você é uma pessoa zelosa, você é uma pessoa preocupada. Eu jogo bola domingo de manhã, encontro com as pessoas, né, na várzea. Eu cumprimento um monte de gente e eu abraço um monte de gente. Aquilo ali você libera endorfina, você libera dopamina, você libera o que for, que são os ingredientes que você precisa para melhorar a sua vida. Valério, assim, um conselho até para não só síndico, né, que nosso segmento aí é o mercado condominial e a gente sabe o dia a dia como é que é estressante, né? Mas um conselho, você, já com o emocional que você tem, imagina aquele dia de fúria, tem até um filme, Dia de Fúria, né, que o cara sai matando na rua. Alpatino. O dia de fúria que você teve, né? Tudo errado naquele dia, né? Então, e depois o cara chega em casa à noite, o que ele deve fazer? É o que ele gosta? Eu escutar a música, ou tomar um banho de 1h30, para ter a cabeça para o dia seguinte desligada daquilo. Ninguém está achando. Como é que é o... Maurício, entendeu? Porque você já teve dias de fúria. Essa pergunta é uma pergunta de $1 milhão. E é uma pergunta muito boa. Vou te falar o que eu faço. Isso. O que eu faço. O que faz por exemplo. Tem dia que eu acordo de manhã e falo comigo mesmo. Hoje vai ser puxado. Porque
porque eu já sei a quantidade de coisas que eu tenho que resolver, Sim. ok? E fora o que Mas- aparece aí. Não. Fora o de dia a dia, improviso. mas E o improviso, o que já tá na sua agenda. Aí, pô, eu respiro e vou começando. Para mim, eu administro muito prioridade. Então, né, eu sei que, por exemplo, amanhã eu vou falar na universidade, de manhã cedo. Eu já estou preparando o que eu vou falar desde semana passada. Um pouquinho de cada vez, mas eu sei o que eu vou chegar lá e o que eu vou falar. Então, assim, por pior que seja, né, por pior que o seu dia seja, né, Estressante. estressante, Exaustivo, né? eu vou dizer uma coisa para você. Nada como um dia atrás do outro. No dia seguinte o sol vai estar lá do mesmo tamanho, ok. Segundo, às vezes quando está tudo muito ruim, eu também faço isso. Quer saber? Ó, dou um tempo. Tem uma, vou lembrar o nome dele aqui agora, não, interessantíssimo. Pegaram aí 40, 50 pessoas muito bem sucedidas e perguntaram para elas o que elas carregam em termos de ensinamento. E um deles fala assim: de vez em quando é preciso deixar as coisas marinarem. Ok? O que é deixarem as coisas marinarem? É banho-maria mesmo. Se o seu problema está na sua frente, você não consegue arrumar uma solução para ele, você vai ter que ter uma solução para ele. Eu de vez em quando faço isso. Então tá, então você fica por aí. Beleza. E pronto, vou para casa, vou jogar uma bola, ou vou tomar um café, ou vou fazer alguma coisa. Estando consciente dele que ele existe Tá ali. ali. Não abandonei ele não. Não abandonei ele não. Mas no momento ali... Eu tirei o foco dele. E aí você buscou a bola, o futebol, que é uma coisa que te... O Robert Kiyosaki fala no Pai Rico, Pai Pobre, não, desculpa, Napoleão Hill, sobre as leis do sucesso, ele fala da inteligência infinita. Ele fala de alguma coisa que a gente não consegue, por isso que eu disse também sobre energia. Tem algumas coisas que você não consegue explicar, mas você, num determinado dia, você não tem a solução. No dia seguinte, ela cai no seu colo. E eu falei, mas não é possível? É possível sim, porque alguma coisa chegou para você. E eu sou muito crente a isso também. Porque eu acho que se você fez a sua parte, você contribuiu, colaborou, fez o seu trabalho, pô, peraí, mas eu tenho que arrumar uma solução. E eu disse aqui também, se não tem remédio, já está remediado. Você não vai ficar queimando pestana. Nada como uma boa noite de sono, né? Às vezes é uma boa noite de sono. Você deixa aquilo ali, deixa em banho-maria mesmo, fica quieto, né? Ou sai, vai fazer uma outra leitura, ou vai fazer uma outra análise, ou sai, vai se divertir, vai fazer qualquer coisa e pronto. No dia seguinte você vai voltar, o problema vai estar lá, você vai observar o problema, às vezes até de outra forma. Às vezes a solução vem de noite. Às vezes a solução, você está dormindo, você deitou para dormir, você está no travesseiro, a solução chega para você no travesseiro. Eu já tive casos de às vezes não conseguir dormir e estou ali pensando. De repente, eu levanto e vou lá no computador e escrevo a solução que eu precisava. Não consegue explicar, cara, não tem explicação não, mas acontece. Né? Você tem que também, às vezes, ter essa percepção. Eu faço isso, para mim funciona, entendeu? Sabe uma coisa que eu acho até interessante, até um comentário que eu queria fazer da parte que você estava falando de às vezes você chegar na pessoa, mesmo a pessoa que está com raiva, você já chegar com um sorriso, né? Eu tenho uma coisa até que minha mãe me ensinou, ela sempre fala comigo, Marcele, que se a pessoa tiver de cara feia, elogia, faz o contrário. E aí ela me conta uma história do cartório, uma vez que ela estava indo no cartório e a menina do cartório era muito mal educada e todas as vezes que ia lá ela era mal educada, ela tinha má vontade de atender. E aí minha mãe conta, poxa, eu cheguei lá no cartório, ela tava com aquela cara feia de sempre e eu precisando de uma ajuda dela, porque eu precisava de uma ata, né, que demorava 5 dias, eu precisava dela para 2 dias, eu sabia que ela não tinha vontade de me ajudar e quando eu cheguei lá, ela tava escrevendo, eu já olhei para ela e falei, oi, nossa, como sua letra é bonita. E aí, assim, ela falou, Marcele, você não sabe como que a menina mudou. Naquilo ali, ela mudou comigo, ela já abriu um sorriso. Pequeno elogio, né? Uma pequena
pequena coisa, um Coisa pequeno simples. que Sim, você é. depositou ali na pessoa e ela falou, ela mudou. Ela já sorriu pra mim, pela primeira vez ela sorriu pra mim. E ela falou, não, pode ficar tranquila, eu vou te ajudar o que eu puder fazer para diminuir esse prazo, eu vou fazer e tudo. Então minha mãe sempre fala isso comigo, sempre, sempre, sempre. Quando a pessoa tá, você vê que a pessoa já tá num dia ruim, já tá num aspecto ruim, faz o contrário. Não entra na dela de você também ser ignorante com ela, de você também, não, faz o contrário, dá um elogio. Só agrava. E com que ali você, chegando aos pouquinhos, você conquista a pessoa e consegue, às vezes, resolver um problema, né? Se você trabalhar com a ideia de chegar dando o seu melhor, você quebra muita barreira. É um sorriso, é um abraço, um cumprimento, um aperto de mão, é um elogio. Não vou chamar de táticas, não, mas são providências que, para você se relacionar, elas são importantes. Não tenho a menor dúvida disso. E tem aquelas pessoas que realmente elas saíram de casa, né, carregadas, né, já um pouco estressadas, e você vai encontrá-las. Não adianta. Aí como é que você vai tratá-las, né? E você tem que ter essa habilidade. Eu enxergo muito dessa forma também. Valério, você já lecionou, né? Você viu as pessoas aí chegando hoje no mercado de trabalho. Eu acho até uma geração bem diferente da nossa, né? O pessoal que hoje está chegando aí no mercado de trabalho. Eu não sei, não é pretensão minha falar, não sei se tem muitas pessoas responsáveis, mas os jovens hoje, alguns ainda, até a gente também demorou para amadurecer, mas qual o conselho que você daria para esse jovem que hoje está chegando, está formando em advocacia, quer começar alguma coisa, tem uma ambição também saudável? O que você falaria para esse cara que está começando aí hoje? Maurício, quando eu comecei a faculdade em 89, então nós estamos falando de quase 37 anos. Quando eu comecei a faculdade, tinha um professor de Direito Penal de São Paulo, que ele, naquela época, muito tempo atrás, falava que você precisava de estudar e precisava de ter a habilidade com o mundo digital, com a informática. Estou falando de 36 anos, sabe? E eu venho estudando inteligência artificial, e assim, eu tenho ficado muito surpreso com a ferramenta, sabe? E é muito interessante a gente falar disso, porque eu costumo dizer, se a gente pudesse colocar em nível, é como se a inteligência artificial estivesse aqui em cima e a aplicabilidade dela estivesse aqui embaixo ainda, porque ela é muito mais evoluída do que a capacidade que nós temos de aplicar. Então você tem um gap aqui, correto? O que você conseguir fazer dentro desse gap, com a aplicação dela, e obviamente sem a pretensão de achar que vai atingi-la, você está dentro de um mercado, ok? Mas paralelo a isso, a gente tem outras circunstâncias. Alguns falam assim, poxa, mas vai substituir o ser humano. Não vejo assim. O que eu acho que vai acontecer é que a qualidade da inteligência artificial está no prompt, está na pergunta. Então, se você tiver uma pergunta mais sofisticada, você vai conseguir obter a resposta mais sofisticada. Vai tirar mais dela. Quando ela te dá o resultado, quando ela te dá o retorno, na hora que ela te dá a resposta, você tem que saber também aquilo que ela vai te entregar para você conferir. Eu não vejo, alguns falam, mas ela erra, mas ela isso. Outro dia escutei uma expressão interessantíssima em Brasília, numa aula com um cara que era um cara referência mundial e tal, ele falou, mas a IA alucina. E ele usou essa expressão, e eu nunca tinha escutado essa expressão, estudando. Quando ele falou comigo assim, não, ela alucina, eu falei, hã? Alucina? De vez em quando ela buga, sabe? Então você tem que ter a habilidade... Esse discernimento. Né? Porque não adianta você receber tudo e não gerar o seu filtro. E a qualidade do seu filtro é importante, porque por mais que a gente esteja falando de artificialidades, você tem que ter o filtro humano.
Porque senão eu te entrego alguma coisa, você solta aquilo lá, você não está sabendo que você está soltando. Aí é a mesma coisa que você fazer, ir lá no Google, colar e copiar. E não se trata disso. Então, quem tiver, e aí eu falo isso com os meus filhos, ó, estude o que você tem que estudar e estude inteligência artificial. Porque isso é uma nova versão do ser humano, na minha opinião, em termos de evolução. Compreende? Eu acho que é algo que já está aí, apesar dela ter, né, iniciado com um pouco mais de força a partir de 2021, 2022, por aí, mas ela já está aí, ela está no seu telefone, se você quiser abrir aí, você abre o Gemini aí, você abre o chat GPT, se você quiser pagar um chat GPT ou qualquer outra ferramenta, você paga. Se você quiser uma ferramenta de construção de site, o que você quiser, está dentro disso aí. Você falou do cálculo, eu ia te falar isso. Eu faço muito cálculo atuarial por causa das minhas operações. E eu paro para fazer no final de semana com o computador. E eu converso como se estivesse conversando com alguém mesmo. E eu agradeço, eu dou boa noite e tal, e acho isso assim divertidíssimo. Acho um negócio assim muito bacana. E eu chamo o meu pelo nome, né? A minha ferramenta pelo nome e tal, e a gente conversa como se tivesse algum tipo de aproximação, sabe? E é muito divertido. E eu faço os cálculos no final de semana em casa. E quando eu coloco para fazer os cálculos, eu peço os cálculos que eu quero, falo, me dá essa projeção assim, 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 considerando uma taxa tal, 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 eu preciso saber qual vai ser o resultado assim, 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 ao longo do período de tanto tempo, e me dá o cálculo geral de tudo, enfim. Puf! 4 segundos. É por aí. Tá lá, a resposta que eu quero. Você demoraria, você falou dos 40 minutos, você demoraria, tem algumas coisas, se você fosse fazer na mão, na calculadora, alguns cálculos que eu faço lá, vai demorar umas 2 horas. E ela me entrega em 4, 5 segundos. E se eu quiser fazer na gratuita me entrega isso em 4, 5 segundos. Agora, você não acha que isso está matando a figura do empreendedor, não? Não, eu não tenho essa... O empreendedor é aquela pessoa que realiza, né? Você veio aqui, você entrou numa área e transformou nisso aqui, que hoje é maravilhoso, quem está aqui vendo. E isso está muito dentro da pessoa. Agora, a inteligência artificial talvez vai deixando as pessoas mais acomodadas na situação. Por mais que você tenha inteligência artificial, se alguém, usando a inteligência ou não se propuser a fazer um negócio desse aqui, ela sozinha não vai desenvolver, né? Então, você sempre vai ter que ter onde morar, você vai sempre ter que ter o que comer, você sempre vai precisar da saúde, você sempre vai precisar de ter o que vestir. Então, algumas coisas, é muita, eu não vou dizer pretensão não, mas seria muito simples dizer assim, não, ela vai transformar tudo, vai mudar tudo. Não vai. Porque algumas coisas, por mais que você altere comportamentos, algumas coisas simplesmente não vão se alterar. Você vai na padaria comprar seu pão. A IA não vai trazer seu pão para você. Não, e eu falo até por mim, assim, eu conversando esses dias, eu estava falando sobre isso, que grande parte das coisas que eu sei hoje, eu aprendi assim, alguém me pedindo para fazer alguma coisa, e eu respondo, claro, eu vou fazer para você. E no final eu saio e falo, não sei nem o que essa pessoa tá, não entendi, nem o que ela me pediu. Boa vontade. Mas você vai buscar. E aí eu me viro. E aí a inteligência artificial ajuda muito nisso. Boa vontade para fazer. Então assim, peraí, me pediu isso, claro, vou fazer. E depois você vai buscar, vai entender o que é isso, como é que faz, e aí você vai crescendo. E grande parte das coisas que eu aprendi foi desse jeito. Às vezes de alguém me pedir alguma coisa e eu me virar para aprender a fazer. Marcelo, você faz? Faço. E aí depois eu vejo como é que faz, como é que aprende. Você pergunta para alguém, você busca na inteligência artificial, você vê um vídeo. Quantas vezes, assim, eu ligo, às vezes alguém, vamos tirar uma dúvida, não, peraí, deixa eu ligar, eu ligo para uma pessoa que é especialista, peraí que eu vou resolver para você. É aquela questão de você ter aonde buscar. Hoje está muito mais fácil. Porque hoje com uma pergunta você joga ali e ela te responde. É o que eu falei da inteligência infinita, né? Você tem ali na sua mão um universo de resposta
do que você precisar. Mas, por exemplo, você vê por um lado assim, você tem as respostas teóricas, tudo que a gente vai buscar lá são teóricas ali que você pergunta, vão trazer. Hoje, por exemplo, o número de síndicos profissionais estão crescendo, né? Hoje, eu não sei a proporção, como é que está por condomínio de síndico profissional, mas você sente que é uma carreira que está crescente, até para regularizar está muito crescente. Por quê? Porque aquele síndico orgânico, aquele cuidado da parte, ele já não tem mais preparo, já não aguenta mais aquilo, porque hoje ele tem que estar envolvido, como as informações são muito rápidas, né? Você fica sabendo de um BO em 2 minutos. 2 minutos. Eu lembro antigamente, quando eu era engenheiro numa obra longe, até o cara saber o que aconteceu, era 2 dias, tinha que ir no telefone, no orelhão, ligar para pedir alguma coisa. Hoje um e-mail já dispara a tua foto, o cara bota no WhatsApp, já te mostra tudo o que aconteceu. Eu falo muito às vezes com os clientes, médico, por exemplo, que tem muito problema com o paciente, né? E a gente trabalha muito isso, uma coisa chamada gestão de crise. E o mundo digital, ele é um mundo, é uma terra sem lei e é um mundo muito rápido, né? Então, uma coisa que aconteceu agora, esparrama aqui, pulveriza. Vai embora, pulveriza. Faz o que quer, né? Faz o que quer, faz o estrago que quiser, mas ao mesmo tempo, tá bom, beleza? Mas ao mesmo tempo, o que acontece? Ao mesmo tempo que ela veio muito rápido, ela já foi substituída muito rápido. Vai embora. Sabe o que eu achei, assim, agora eu entendi a sua pergunta da questão da inteligência artificial, até voltando para a vida do síndico, a gente tem que ter muito cuidado na hora de usar, porque senão a gente vira um robô. Eu entendi o que você quis dizer com isso. Até mesmo porque, às vezes a gente vai fazer um comunicado. Preciso fazer um comunicado assim, 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 para poder mandar no grupo. Toda vez que eu faço um comunicado no chat, eu olho ele e altero várias coisas. Porque a gente precisa incluir dentro daquilo ali um pouco do ser humano, um pouco do... Então, às vezes, hoje mesmo eu fiz um comunicado, acho que foi sobre a questão de uma piscina, que eu estava com uma piscina em vazamento no condomínio. Então, assim, eu fiz o comunicado no chat e aí, assim, estava escrito, ele me respondeu, a piscina não está mais com vazamento. E eu lembro que eu alterei e coloquei assim, a nossa piscina, graças a Deus, não tem vazamento mais. Então, assim, você incluir um pouquinho de sentimento no robô, porque senão aquilo ali a gente percebe. Até quando a gente recebe uma mensagem. Às vezes a gente recebe uma mensagem que eu falo assim, nossa, o ChatGPT que fez. Você olha para aquela mensagem e você fala, nossa, mas você está falando uma coisa aí que é interessante. Você tem que saber usar, porque senão você vira um robô. Mas hoje eu recebi um síndico pedindo para fazer um comunicado, e aí vê, e a pessoa vai receber. Para você ver como é que a coisa é muito rápida hoje, aquilo que demorava a chegar lá, não você teria tempo de resolver. O cara já bateu uma foto, a mulher secando um tapete no peitoril da varanda, botou lá o tapete lá, na memória foi lá, bateu foto e mandou um comunicado. Então, assim, é muito rápido. Aí essa pessoa vai receber, como é que ela vai receber? Tô errado e tal. Tem muita pessoa que não sabe entender isso, que aí que vem aquela situação do síndico. Você precisa humanizar um pouquinho aquilo ali, porque senão realmente fica um negócio porque você mostra a foto, ela não tem o que falar. Mas aí a gente vai voltar de novo no mesmo ponto que a gente começou, inteligência emocional. Tem que ter um pouco de bom senso com as coisas, né? As pessoas hoje, eu percebo nos condomínios... Querem agredir às vezes. Não, eu percebo... Eu não estou nem dizendo de agredir, não, mas eu percebo no condomínio, lá mesmo, o condomínio nosso, lá onde eu tenho a coisa, a granja, às vezes sai uma coisa lá, um negócio, de repente, puf! Tem um... Vou dar um exemplo prático, tem um livro interessante chamado O Ponto da Virada, que ele fala que grupos acima de 150 pessoas, eles tendem a perder a efetividade, que eles não conseguem estruturar as ideias e as falas a ponto de tirar um resultado positivo. Esse livro é de Michael Gladwell. Você está falando um grupo, no caso, se fosse um grupo de WhatsApp? 150 pessoas também. 150. 150, segundo ele... Já perdeu a efetividade. Já perdeu a efetividade, Aí você tem, às vezes, grupo com 200, 300, 400 pessoas. Não consegue, porque não dá para você não consegue acompanhar, né? Cada hora um fala... Ixi, é complicado, não é simples, não. Esse livro é interessante, chama O Ponto da Virada. A agressividade que eu falo, no caso, é que as pessoas não estão com paciência. Mesmo, às vezes, ela vê que está errada, mas ela não quer assumir aquilo da maneira com que foi exposta, de uma maneira... Aí ela, entendeu? Intolerância, né?
É isso aí, é a tolerância. É isso que eu acho que está faltando muito no ser humano hoje, sabe? Eu costumo dizer que a humanidade está meio doente, né? Que assim, a gente está vivendo Completamente. a gente está vivendo um momento, eu diria assim, um momento assim de depuração, sabe? Por mais que se creia ou não em espiritualidade, eu acho que a gente está vivendo um momento de depuração. Eu acho que a gente está passando por algumas coisas para que mais adiante a gente consiga melhorar. Mas a gente tem visto muita coisa de ficar assustado, né? De não entender como é que as pessoas estão chegando a esse ponto. Você falou uma outra coisa aqui interessante, Maurício, eu não me referi naquela época, que é sobre a questão das pessoas, né? Do que elas precisam fazer para se desenvolver. Olha, essa geração que está aí, ela tem que tomar muito cuidado, porque o que a gente percebe é que é um mundo completamente diferente do nosso. Do que a gente veio. Completamente. E quando a gente fala de inteligência emocional, repito de novo, uma coisa, a sua inteligência só aqui, e outra coisa, a sua inteligência com os relacionamentos, tá entendendo? Às vezes você pega alguém que eu particularmente uso muito como ferramenta, né? Às vezes você pega alguém que fica ali 24 horas virando, está consumindo algum produto para o cérebro de absorção rápida e precisa de mais, e precisa de mais, e precisa de mais. Aí você cria a dependência, e é vício mesmo, igual o pessoal usa droga, igual o pessoal usa o jogo, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não sabe o que vai vir aí para frente. E é algo que a gente precisa de parar de pensar, parar para pensar um pouco, sabe? Acho que é mais ou menos isso. Hoje a gente não pode nem acreditar muito no que porque antigamente a gente falava assim, não tem vídeo, eu via a pessoa no vídeo falando. Hoje em dia você vê todo mundo falando tudo e não é a pessoa. E tem uns que eu fico de cara que eu olho assim e falo, gente, será que isso é verdade? Ou será que é inteligência artificial? Às vezes você não consegue nem diferenciar. Não. E com o tempo isso vai evoluir mais ainda, vai ficar mais perfeito do que o perfeito, talvez, né? Que o autêntico vai ficar. Com a sua voz, qualquer um cria um vídeo de você falando, então tem também o seu lado que dá medo, um mundo, né? também de muita fraude, né? De muita, né? O Valério, eu não posso deixar de tocar aqui, até que eu frequento também. E aí é onde eu elimino o meu estresse, que é o nosso RM lá, o Ribeirão do Mata, né? Pô, somos 90 pessoas hoje lá no grupo de peladeiros aí da vida inteira, de Juiz de Fora. Eu queria que você falasse um pouquinho disso aí que você fez lá pra gente. Hoje a gente tem uma família lá que ali a gente tem amigos mesmo, né, de todas as classes sociais, pessoas assim fantásticas e o futebol, a coisa que alivia a gente. Então, como é que nasceu? Em 2003, eu sempre joguei bola, né? Eu jogo bola desde criança. Na minha casa tinha uma garagem comprida, me lembro que eu com 7, 8 anos eu já brincava em casa. E sempre joguei, comecei a jogar futebol de campo muito cedo também. Eu jogava no Dente Leite do América em Barbacena. E quando eu mudei para Juiz de Fora, apesar de eu não ter tido o contato, que normalmente aquela turma que a gente conhece, que é o pessoal do futebol de salão, por exemplo, da academia, aquela turma toda, eu continuei treinando futebol de campo. Depois entrei na universidade, continuei jogando na universidade, formei, enfim. Em 2003, o Renatinho Dantas me chamou para jogar lá no Pinheirão, né? E foi a primeira vez que eu tinha ido no Pinheirão, foi a primeira vez que eu fui e comecei a jogar com eles lá, aquela turma que a gente já conhece. E aí, ficamos jogando durante um tempo, aí veio o problema da estrada passar dentro do campo.
Isso, E ali aí, na quando Deusdete Salgado. a ali, Deusdete Salgado passou dentro do campo, de parte do campo, que era o campo ali do terreno do Paulo Falsi. E aí, quando o campo passou, quando a estrada passou por cima do campo, nós ficamos sem campo, aí ficamos órfãos de um espaço para jogar futebol. Aí começamos a buscar um espaço, aí nós começamos a jogar aqui chegamos a jogar no campo do Luiz Antônio algumas vezes, depois jogamos num campo aqui em cima na 040, ali em frente ao Parque Sul, depois fomos jogar no clube dos comerciários ali o clube dos comerciantes, alguma coisa assim, ali do lado onde é o ginásio hoje. E só campo que não estava legal e tal. Aí eu falei com o Ricardo Mata, falei, ô Ricardo, se eu comprar um terreno, você faz um campo? Eu não tinha tempo nenhum, que eu dava muita aula, isso em 2006, isso aconteceu em 2006. Aí o Ricardo falou, Flávio, se você comprar, eu ajudo a fazer a obra. E aí eu comprei os terrenos lá na fazendinha, eu comprei 4 terrenos, gastei mais um para encher, deixei ele planinho. E nós inauguramos dia 1º de janeiro de 2007. E estamos lá até hoje, 2006 até 2026. São mais ou menos 20 anos, ali todo sábado praticamente, mais os feriados que a gente faz o café com bola. E ali não é futebol não, Maurício, ali é terapia. Entendeu? Concordo em Ali gênero, número e grau. Porque quando você vai ali, é a mesma coisa do futebol de domingo de manhã também, que eu gosto de jogar na várzea, é você, para mim, é uma das pouquíssimas coisas que consegue me desligar do mundo. Eu consigo realmente me apagar as minhas ideias, se não concentrado ali no que eu estou fazendo, que é jogando bola, eu consigo realmente desligar. Então, para mim, eu jogo bola 3 vezes por semana, para mim é não só um espaço, que é um espaço bacana, né? Você esteve lá fazendo a entrevista, que é um espaço bem agradável, que foi sendo construído aos poucos, mas que me deu muita alegria de ter feito. Mas não é só o espaço, não, é a convivência, conviver sem pretensão, sem interesse, sem vem cá, vamos aqui, não, é em torno de uma mesa para sentar, às vezes comer alguma coisa, quem bebe alguma coisa, joga uma sinuca e tal, em torno de uma coisa chamada futebol que nos dá esse momento, né? Que é um momento muito, muito, muito bacana. Então, ali para mim é terapia, sabe? Então a gente pode aqui afirmar para o grupo do RM, eu levando essa notícia, que o RM é para a vida toda nossa aqui. Pode Posso levar isso, não, que o RM, pode. aquela terapia a gente não perde, senão você vai matar uns 50. E se você me permitir, eu gostaria de deixar aqui também um abraço para um outro grupo que eu tenho. Na verdade, eu tenho vários grupos, que são vários grupos de futebol, mas um outro grupo que eu tenho é o pessoal lá da Academia Rio Branco, né? O César Romero é nosso presidente lá, que é uma turma também muito, muito, muito legal, que eu estou lá com eles, sei lá, acho que mais de 15 anos já, e agora dia 6 a gente tem a nossa festa lá na Casa Amarela do César, que é outro pessoal também fantástico, que é mais ou menos a mesma coisa, conviver, é a convivência despretensiosa, é encontrar pela alegria, pelo prazer de dar um abraço, de sorrir, de jogar uma conversa fora, de contar uma piada e de certa forma, de maneira coletiva, se desligar das coisas, sabe? Isso é combustível para a semana, né? Para você entrar na segunda. Combustível, sem endorfina, isso está aqui tudo aqui dentro. Você dá um abraço, você libera serotonina. Então é essencial, é essencial. Tem uma outra coisa também que eu gostaria de falar. A vida da gente, ela é um equilíbrio. Você lembra daquele... Antigamente você tinha um chinesinho que equilibrava os pratos. Você lembra do chinesinho? Esse aqui começava a cair, ele vinha aqui. Então, a vida da gente é um equilíbrio. Você tem a família, você tem os amigos, você tem um trabalho, você tem a sua diversão, você tem um momento seu sozinho. Eu tenho muita satisfação quando eu fico sozinho, quando eu pego o carro, por exemplo, vou a Belo Horizonte sozinho,
e vou fazendo vou desenvolvendo os meus pensamentos e vou estudando. Então, equilibrar isso é um negócio importante. Porque se você ficar demais só no trabalho, a família vai cobrar. E eu tenho certeza que a hora que o meu pessoal lá escutar isso, você vai falar, ó, você mesmo falou e tal. Porque eu realmente também, eu trabalho muito e gosto muito do que eu faço. E às vezes sentem falta, né? E eu também sinto falta deles, obviamente, né? Mas se você também só ficar no trabalho, né, e na família e não encontrar os amigos, você vai ter uma falta do relacionamento com seus amigos. Se você fizer os três também, de vez em quando não se der um tempo também para você mesmo, você com você e mais ninguém, isso também vai te cobrar. O equilíbrio disso também é uma arte. Conseguir equilibrar isso não é fácil, não é simples. Quem gosta de trabalhar muito, eu gosto de trabalhar muito, quem gosta de trabalhar, ele vai querer ficar no trabalho. É normal, é natural. Né? É óbvio que chegar em casa é muito bom também, é claro que é e tudo. Encontrar com os amigos também é muito bom, e você quer encontrar com os amigos, e você quer às vezes viajar e pegar a estrada porque você tem que resolver um negócio, você quer ir sozinho. Mas o equilíbrio disso talvez seja também uma filosofia que precisa de ser desenvolvida, que também não é fácil, não tem nada fácil, né? Porque sempre de um lado vai ter alguém te cobrando, né? Da família vai ter alguém te cobrando, um amigo que você não aparece. Mas aí você tem que ter uma outra arte também, que é muito difícil, é aprender a dizer não. Saber dizer não é também uma arte. A gente escuta isso, verdade. Né? A gente não aprende. Quem não sabe dizer não sofre demais. A gente não sabe, a gente não aprende, a gente não aprendeu a dizer o não, porque sempre a família cobrou da gente, faz isso assim. Você não tinha o poder de dizer para o seu pai ou para sua mãe, não quero fazer, não vou fazer, não vou. Não. Nossa geração não tinha isso. Nossa geração não tinha isso, mas é preciso saber dizer não em certas circunstâncias. Porque quando você não sabe dizer não, você sofre. E você vai carregar uma carga emocional, Você vai ficar com uma carga emocional ruim, porque você não conseguiu se posicionar naquele momento. Que é também, de novo, inteligência emocional. Valério, para finalizar, eu sempre gosto de perguntar para os nossos convidados se existe algum caso engraçado, algum caso diferente que você tenha passado, tanto na advocacia quanto nos seus empreendimentos. Tem algum aí que você lembre que foi um caso inusitado? Não, olha só, eu não vou falar de empreendimento não, mas talvez um que me chamou muita atenção na advocacia foi o seguinte, eu era advogado do escritório escola e a gente fazia um atendimento assistencial, né, um atendimento jurídico assistencial, e uma vez eu atendi um senhor e ele falou comigo que ele estava precisando que acompanhasse numa audiência de reconhecimento de união estável. E eu falei, não, tudo bem, eu vou lá com o senhor e tal, não sei o quê. Falei, porque eu vou estar com a minha esposa e tem uma pessoa que está dizendo que tem um relacionamento, que não sei o quê e tal. Aí vamos lá, aí chegamos na audiência e de repente sentou o meu cliente, sentou a esposa com a suposta companheira. E era uma situação em que ele residia com a esposa em Juiz de Fora e tinha uma segunda em Barbacena. Daí a pouquinho entrou uma terceira pessoa que também disse que tinha um relacionamento com ele. Então a gente estava diante do meu cliente, do lado dele a esposa dele, casada, morava em Juiz de Fora, mas ele tinha uma em Barbacena e tinha uma terceira em Belo Horizonte. Você juntou aquilo tudo ali na mesma. E comprovado, né? E aí, no meio das tantas, o juiz reconheceu e acabou reconhecendo a obrigação de pensionamento, enfim, e aí ele acabou tendo que
que pagar a pensão, porque teoricamente ela não sabia do caso e ela estava de boa fé, e depois a terceira ainda foi buscar os direitos dela lá, enfim, isso para mim foi algo inusitado. E tive uma outra também, se você deixar eu contar, que essa outra é meio interessante. Eu atendi, às vezes, uma vez eu atendi uma pessoa que tinha feito uma cirurgia de transfixação, que é uma cirurgia de mudança de sexo, também no escritório escola. Ela fez a cirurgia pelo SUS, sabe? E aí é um pouco da mazela, sabe? Das mazelas, né? Ela fez essa cirurgia e ela tinha um envolvimento com um cara que era um cara casado, sabe? E aí, lá pelas tantas, esse cara que era casado teve um filho e tinha esse relacionamento extraconjugal com essa pessoa. E de repente ele me procurou, ele fez uma alteração de registro civil, a gente fez a alteração de registro civil para ele. Daí a pouco, depois de ter resolvido isso, ele voltou dizendo que o cara tinha brigado com a mulher e estava com um filho para cuidar. E que daí a pouquinho estava ele, na verdade, o que tinha feito a cirurgia, né? Ela com o cara e com o filho que eles tomavam conta. De repente o cara foi embora e ela ficou com o filho. E aí ela me procurou para fazer a adoção do filho, que não tinha teoricamente nada a ver com a história. E era uma pessoa de um coração muito bom, que estava se dispondo a cuidar de alguém que não tinha, pelo menos em tese, absolutamente nada a ver com ele. E aí eu te digo, é inteligência emocional. Mais uma vez. Mais uma vez. É isso. Para encerrar, muito obrigado pela oportunidade. Fico muito feliz de poder falar um pouco essas coisas, porque essas coisas me trazem boas lembranças, me trazem boas recordações e me reforçam para saber de onde eu vim também, que isso para mim é muito importante, muito importante. Vocês não têm ideia como é bacana eu estar hoje podendo partilhar algumas coisas, inclusive as ruins que eu passei lá atrás, para pelo menos falar com as pessoas, se eu pudesse dar um recado, é que acreditem na sua capacidade. É um dia de cada vez, acreditem na sua capacidade, porque as coisas, por piores que sejam, ou por melhores que sejam, elas vão manter uma certa estabilidade. Acho que é isso. Obrigado. Ô, Valério, assim, eu quero te agradecer muito aí. Marcelo também vai fazer os agradecimentos. Eu já te conheço há algum tempo, sou suspeito para falar, conheço o seu coração, conheço a sua disposição em ajudar as pessoas, né? Final de ano chega aí, eu sei o bem que você faz para várias entidades aí, né? Que você busca nesse período aí que a gente está mais emotivo e tal, sabendo que tem pessoas precisando do mínimo e você está sempre puxando a frente para atender essas pessoas. E te agradecer, cara, por essa conversa. Eu sou muito suspeito, eu podia ficar aqui falando horas e horas de você, mas eu prefiro ter guardado aqui no exemplo do dia a dia, com essa convivência que eu espero ter muito tempo, já que você prometeu que nós vamos ter o RM para mais 50 anos. 50 anos eu estou tranquilo. Então, obrigado, meu amigo. Obrigado. Obrigado de coração mesmo. Você é um cara, referência para a gente aí. Te agradecer imensamente, contribuiu muito aqui para o nosso objetivo do nosso programa, né? Adorei, foi realmente uma verdadeira aula. Acho que hoje você trouxe aqui muito ensinamento pra gente, ensinamento de vida mesmo, ensinamento que a gente não aprende, como a gente disse, na inteligência artificial, não tem jeito, é ensinamento de vida, é ensinamento que só mesmo quem viveu, quem passou por várias fases, consegue hoje estar aqui falando sobre o que você falou. Então, realmente foi maravilhoso, te agradeço muito, foi um prazer enorme ter você com a gente. Espero que em breve a gente tenha novas oportunidades, você volte para falar. E parabéns por esse lugar maravilhoso, por esse empreendimento lindo aqui que você fez, maravilhoso. Marcelo, obrigado. Obrigado. Eu que agradeço, fiquei muito feliz, obrigado mesmo. E
Para mim é uma satisfação muito grande recebê-los aqui e poder contar um pouco dessas histórias. Obrigado. Obrigado.